A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre peça ao Pai e Ele te dá. Sabemos, nestes últimos dias, que muitos líderes cristãos têm pregado o seguinte: que eu devo estar exigindo que Deus responda a minha oração. Eu tenho que colocar Deus na parede. O Senhor tem que fazer. Trata Deus como se fosse um escravo, um empregado deles. Trata Deus como sendo um escravo, sendo estes líderes como um senhor de Deus, exigindo que Deus faça. Mas nós sabemos muito bem que Deus é que é o Senhor das nossas vidas. Jesus é que é o Senhor. E nós devemos chegar até Ele humildemente e pedir sim ao Pai, de acordo com a sua palavra, mas não exigir. Pedir sabendo que Deus vai nos responder como nosso Pai. Como quando nós éramos crianças, pedíamos algo ao nosso Pai, e nosso Pai, que tinha natureza má, nos ouvia e nos dava aquilo que nós pedíamos. Então, Deus é o nosso Senhor, mas Deus é o nosso Pai. Então, podemos pedir algo a Deus? Sim, claro. Mas se dirigir a Ele como um filho. Como um filho. Ele ouve e responde às nossas orações porque somos seus filhos. E não porque, como muitos filhos de hoje, exige que os pais façam as coisas para eles. Manda dos pais. Mas nós somos uns filhos que somos disciplinados pelo nosso Pai. E até mesmo quando Ele não nos responde uma oração, muitas vezes é uma forma de disciplina. Ele pode dizer assim: para receber isto, você precisa crescer. Se você não crescer, eu não vou te dar isto, porque senão você vai desviar dos meus caminhos e vai afastar de mim. E nós devemos pedir de acordo também com a palavra de Deus e com aquilo que o Espírito Santo nos motiva a fazer para a glória de Deus. Nós somos filhos adotados por Deus. Um pai e uma mãe que tem o seu filho natural, ele não escolhe a criança que vai nascer, o relacionamento deles. Os filhos nascem sem ser escolhidos pelos pais. Então, esses são os filhos naturais. Mas os filhos adotados, são escolhidos pelos pais. São os pais que escolhem os filhos. Assim também nós fomos escolhidos por Deus para sermos seus filhos. Não fomos nós que o escolheu, mas foi Deus que nos escolheu. Foi Jesus quem nos escolheu. Em João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto
permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, para que ele ouve que para que vades deis frutos. Quais são esses frutos? O fruto não nosso mesmo, que nós temos só coisas ruins, as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Quando então nós temos o fruto do Espírito, nós vamos pedir ao Pai em Espírito, não baseado na carne, aquilo que o agrada e aquilo que o exalta. Então, o fruto produzido pelo Espírito em nós tira todo o egoísmo, as obras da carne. Então Deus nos ouve como Pai. Deus nos ouve como Pai. E o que fazer para sermos filhos de Deus? Diferença entre filho e criatura. Jesus deu ordem aos seus discípulos. Se você é discípulo de Cristo, Jesus também deu ordem a você. E disse em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura. Quem é a criatura? É aquela pessoa que ainda não recebeu em seu coração o evangelho de Jesus, as boas novas de salvação. Então, é filho de Deus como criatura. Deus criou o primeiro casal lá no Éden. Eles pecaram, foram expulsos da presença de Deus, se tornaram inimigos de Deus, se tornaram separados de Deus, né? E deixaram de ter comunhão com Deus. O pecado então gerou a queda, e com a queda do homem veio a morte. E a morte, então, como nós já falamos, é a separação entre nós e o nosso Deus. E então o ser humano deixou de desfrutar do amor e da comunhão do Pai e se tornou inimigo e estranho de Deus. Como Deus ama o ser humano, estava distante do Pai, sofrendo horrivelmente, sem direção e sem paz no seu coração, morto espiritualmente, perdido. Deus então envia o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. E para nos tornarmos filhos de Deus, cada pessoa individualmente deve se arrepender dos seus pecados, por viver uma vida egoísta, egocêntrica e por ser o Senhor da sua própria vida. Deve também aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua alma. E aí vem habitar nele o Espírito Santo. Em Romanos 8,15 diz assim que recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, ou Abba Papai. Deus é Espírito, então posso ter comunhão com Deus somente em Espírito. E passamos então a ter um advogado, nosso advogado à direita do Pai, que é Jesus. Em 1 João 2,1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo habita em nós para interceder perante o Pai. Em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, diz o seguinte: também o Pai semelhantemente nos assiste, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em Gálatas
Então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sendo Deus Espírito, o Espírito Santo habita em nós, ele intercede ao Pai em espírito, e ao lado do Pai está o Senhor Jesus nos representando como nosso advogado. Gálatas 4,6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então o Espírito, o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus, ele veio habitar em nós para que nós nos tornemos filhos de Deus. E em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus, então, Deus Pai, sendo Espírito, nos responde não como um empregado, mas como um Pai amoroso. E ele já provou o seu amor para com cada um de nós, dando o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho Jesus Cristo, para vir a este mundo e fazer a sua vontade e morrer na cruz em nosso lugar. E se ele não negou, se ele não poupou o seu único filho, mas deu para morrer na cruz em meu lugar, será que ele vai negar as nossas petições? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o maior pedido que nós devemos pedir ao Pai é pedir o Espírito Santo. Em Lucas 11,13 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A maior riqueza, o maior pedido, a maior dádiva que podemos receber do Pai é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e é uma pessoa também que nos ensina todas as coisas, até mesmo a orar. Alguém disse, devemos pedir sabedoria, hein? Tudo vem atrás da sabedoria. Não. O Espírito Santo, habitando em nós, vai nos guiar em toda a verdade e vai nos inspirar a pedir algo que glorifica ao Pai e que faz bem ao coração do Pai e ao nosso também, que são do interesse do nosso Pai Celestial. Então, ele vai nos guiar na oração para, por exemplo, pedirmos ao Pai sabedoria, discernimento e revelação espiritual, porque não também intelectual. Então, o Espírito Santo habitando em nós, ele vai ser um mestre por excelência. Orações que Deus Pai não aprecia são as orações egoístas, egocêntricas, baseadas nos valores e aparências deste mundo corrupto, deste mundo perverso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Deus não ouve os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Aquele que escolhe amar mais o mundo, mais a concupiscência deste mundo, do que a ele. Ou você ama a Deus, Pai, ou você ama este mundo corrupto, este mundo de trevas. Se você ama esse mundo de trevas, as suas orações vão ser feitas baseadas nos valores deste mundo.
na aparência deste mundo, na glória deste mundo. E então, essa oração é abominável diante de Deus. Então, orações egoístas, egocêntricas. Você sabia que os maiores elogios que Jesus fez a alguém quando estava aqui na Terra era quando este alguém conduzia uma outra pessoa a Jesus para ser curada e liberta. Quando ele não ia pedir por si mesmo, mas por outras pessoas. Quando o outro era o centro. Então Jesus os elogiava e os reconhecia como tendo o princípio do amor de Deus, que é de amar as pessoas. Deus, nosso Pai, também não aprecia orações feitas por alguém que vê Jesus como um profeta apenas, ou como um homem apenas. Jesus era 100% Deus e 100% homem quando estava aqui. Ele continua sendo Deus. Ele criou, em João capítulo 1, versículo 1, diz assim que o verbo era Deus. No princípio o verbo era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo, Jesus, se fez carne. Mas ele é Deus. Ele se fez homem, mas ele é Deus. Em Mateus capítulo 13, versículos 54 e 58, Jesus chegou à sua terra natal, onde ele fora criado. E lá ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas com quem ele foi criado, cresceu junto, disse: esse não é o filho de José, o carpinteiro, nós conhecemos sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Questionaram isso, não viram o Senhor Jesus como Deus, mas como um homem. Então Jesus não pode fazer muitas coisas. Os testemunhos de Jeová vê Jesus como uma criatura de Deus. Os muçulmanos veem Jesus como um profeta da sua época, da época em que ele viveu. Hoje eles dizem que Jesus foi reencarnado em Maomé. Então Deus não pode responder. E Deus responde os seus filhos. Eles procuram fazer as coisas com as suas próprias obras, com as suas próprias mãos. E então ficam se opondo àquilo que Deus Pai faz. Veja a vida destas pessoas. Veja a sua família. Deus não pode ouvi-los, porque somente por meio do Senhor Jesus, como sendo o Filho de Deus, sendo o Emanuel, Deus conosco, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, sendo Jesus aquele que ressuscitou, morreu, mas ressuscitou e voltou ao Pai, está direito do Pai. Se não aceitar o Senhor Jesus como sendo Deus, Deus não ouve as suas orações. Deus não ouve as suas orações. Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo, e todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E Deus, como Pai, não pode ouvir aqueles que estão debaixo desse espírito maligno do anticristo. Pois bem, então no início desse vídeo nós vimos o quê? Que muitos segmentos do cristianismo, muitos líderes, pregam que devemos tratar Deus como nosso empregado, como nosso escravo. Deus tem que me responder.
obrigado a me ouvir. E coloca Deus na parede. Mas vimos que Deus nos ouve porque Ele é nosso Pai. Temos comunhão com Ele pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, porque Deus é Espírito. E responde conforme os nossos pedidos. E os nossos pedidos e os nossos interesses, que também são os dele. São os mesmos pedidos, os mesmos interesses dele, para a sua glória. Ele é nosso Pai. Como Pai, gosta que seus filhos sejam alegres, felizes e satisfeitos. Por isso, como Pai, que o Pai nos ouve. Qual é o Pai que, vendo o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Vendo ele pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? De maneira nenhuma, né? Sendo nós pais com a natureza pecaminosa, pedimos o que os nossos filhos nos pedem, nós damos. Muito mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E todas as outras coisas maravilhosas vêm acompanhados pelo Espírito Santo que habita em nós. Todas as outras coisas. Deixando salvação de lado, porque a salvação a pessoa já recebe quando recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos dá sabedoria, discernimento, revelação espiritual, nos dá direção. Então, peça o Espírito Santo ao Pai. E com o Espírito Santo você vai ter a natureza de Deus como Espírito. E ao orar, o Espírito Santo vai te interceder por você com gemidos inexprimíveis. Tá bom? Então que Deus continue abençoando poderosamente você, sua família e tudo, mas tudo mesmo que você administra para a glória de Deus Pai. Amém.